De amor você me disse assim: filho, a vida tem mais um sentido, porque Jesus Cristo deu você pra mim. Esperei com paciência no Senhor e Ele atendeu o meu pedido. E agora venho agradecer a Deus por ser feliz assim e ter você pra mim. Como vou deixar de te abraçar nesse dia especial? Com muito amor esta canção para você. Eu venho te agradecer. Não posso deixar de te dizer: Papai, amo você. Oh, 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 não. Pai, você é o meu melhor amigo. Agradeço a Deus que te criou. Já não sou aquele pequenino, pois um grande homem você me tornou. Muito do que eu sei devo a você, pois da vida você muito me ensinou. Me tornei um servo do Senhor. Hoje eu sou feliz por ter você pra mim. Oh, oh, oh. Como vou deixar de te abraçar nesse dia especial? Esta canção para você. Você me faz feliz demais. Eu venho te agradecer. Não posso deixar de te dizer: Papai, amo você. Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra. Que falta hoje é fé na palavra que muda quem eu sou. Não deixa nada, amando o que é de Deus, deixando o mal que tanto amei. Pois tenho a Cristo, tenho a verdade. Sim, no assim diz o Senhor e não no eu acho. Que não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina.
sugestões de homens, não de Cristo. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade. Sim, no assim diz o Senhor, e não no eu sinto, que não vale quem o conhece, se o esquece em cada esquina. Não vale não que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra, não fale. Saúde os irmãos com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Como é bom estarmos reunidos mais uma noite para adorar o nome do Senhor, nosso Deus. Venho lembrar aqui agora sobre o mês da Unijovem, que estamos no mês da Unijovem, né? E que teremos uma live no dia 12/8, no @UnijovemEden, no Instagram. Espero que vocês todos possam estar participando, convidem seus amigos, irmãos, parentes, porque será uma bênção. Vamos estar orando agora, nesse momento. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por estarmos reunidos agora nesse momento para Te adorar. Pai, que possamos sair cheios, ó Deus. Nos encher mais ainda de Ti, ó Deus. Não só com louvor, ó Deus, mas também com a palavra, ó Deus, que será dita. Que possamos estar guardando, ó Deus, todas as mensagens que serão faladas hoje, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos guardando, nos protegendo, nos livrando de toda cilada que o mal tenta nos atingir, ó Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria aproveitar essa oportunidade. Nessa noite de Dia dos Pais, nós queremos desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais da nossa igreja, a todos os pais do Brasil e do mundo. Estamos representando aqui a mim, ao Gil, como pais desse ministério. Temos pais também, tem Gilson, esposo da irmã Nathalie, o irmão Sena, pai da nossa irmã Ana Luísa, irmão Régio, pai da nossa irmã Renata, a todos os pais do nosso ministério, um feliz Dia dos Pais para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que Deus possa te dar graça, sabedoria para criar e ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Sinta-se abraçado por nós. Deus abençoe a sua vida. Nós amamos você. Em nome de Jesus, um forte abraço. Venha, esta é a hora da adoração. Nós vamos celebrar ao Senhor nesta hora com alegria, para a glória do nome dEle. Amém? As palmas. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Oh, Vem assim como estás diante do Pai. Vem. toda língua. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti
como estás diante do Pai. Diante dele, toda língua confessará. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Os instrumentos louvam ao Senhor. Toda língua confessará ao Senhor. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. diga vem. Vem, esta é a hora da adoração. Oh, Vem, dar a Ele teu coração. oh, Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. diga vem. Vem, Assim como está vem, para adorar. Oh, aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Como é bom ter um pastor que nos guia. A palavra de Jesus, Salmo 23, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque Ele é conosco. O Senhor é conosco, o Senhor é com você todos os dias da tua vida. Nós vamos declarar essa canção para a glória do nome do Senhor. Nele nós andamos em segurança, porque Ele é o nosso pastor. Aleluia. contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu vou, tua bondade me seguirá. Onde eu vou, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Vamos cantar mais uma vez. Com Ele nós andamos em segurança. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal.
da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. Em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Com Ele nós andamos em segurança. Ele é o nosso pastor. Aleluia! Nos rendemos aos pés de Cristo nessa noite. Nos rendemos para conhecer mais o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor, prostrado outra vez para Te entregar tudo que tenho, tudo que sou. Tudo é Teu, Senhor, as nossas vidas são Tuas. Nos rendemos a Ti nesta noite. Aleluia. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra te entregar tudo que sou. Leva-me. Leva-me pra bem mais perto, Deus. Anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo. Eu me rendo. Enche-me de graça e amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, a tua voz eu quero seguir. Diga para Ele, eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Ô Senhor, vento do Espírito, vento de poder, sopra em nós. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim.
de poder, vento de poder, sobre meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Aleluia, como é bom te conhecer, Senhor. Olá, irmãos, graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que bom poder novamente estar aqui para cultuarmos juntos ao Senhor, cada um no seu lar, mas aproveitando esta oportunidade que o Senhor tem nos conduzido, né? A você que porventura acessou agora, seja muito bem-vindo a este encontro, né? Nós louvamos ao Senhor juntos e te convidamos para todo domingo às 18 horas você se juntar a nós nesse ato de louvor, de adoração, de estudo da palavra do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Eu quero também me dirigir a todos os pais, saudando cada um deles, desejando que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles nesse dia dos pais, que hoje e sempre, que a palavra desta noite possa fortalecer teu coração, tua vida, tua fé, em nome de Jesus. Nós estamos em agosto é mês da Juventude Batista e fomos desafiados pelos jovens da igreja para a gente falar sobre fé e nós queremos compartilhar um texto da palavra do Senhor Jesus Cristo com vocês. O texto da nossa reflexão será no Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Jesus segundo a narrativa de Mateus. Nós vamos nos debruçar agora em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso número 10. Posteriormente nós vamos também ao capítulo de número 26, do verso 36 a 39. Se você tem a oportunidade, pegue sua Bíblia, abra e leia conosco o texto sagrado. Se você porventura tem acesso por meio do computador, enfim, o seu smartphone, também pode acessar a Bíblia aí pela internet e acompanhar a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Então, leamos Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 10. Portanto, disse Jesus, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O capítulo número 26, o verso 36 a 39, assim nos diz, é um outro momento da oração de Jesus. Em seguida, foi Jesus com eles, quem eles? Os discípulos, a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse:
a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu quero repetir essa última parte do verso 39. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vamos orar? Gracioso Deus e Pai, lemos tua palavra, queremos meditar nesta palavra, nesta hora. Ministra aos nossos corações, que os irmãos, os amigos e a todos aqueles que se reúnem conosco nesta hora, possa meditar nesta palavra lida, possa continuar consultando a Bíblia e o Senhor possa falar ao coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, esse texto que nós acabamos de ler, tanto no capítulo 6, tanto no capítulo 26, se refere à oração do Senhor Jesus Cristo. Nosso tema hoje é fé, mas com base nessa declaração de Jesus: seja feita a tua vontade. Então, enquanto meditava nesses dois textos, me fiz a seguinte pergunta: como ter fé, uma fé consistente diante de uma sociedade líquida? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Porque essa expressão não é nossa. Nós vamos comentar um pouquinho mais à frente. Então, Mateus já escreveu, deixou a narrativa para nós, quando Jesus ensinava sobre a oração. E agora, mais uma vez, no capítulo 26, ele trata sobre a oração de Jesus, porém num contexto que era o final do cumprimento da missão de Jesus aqui na terra. Era a véspera da crucificação. Mas esses dois textos nos ajudam a submeter a fé à obediência, porque percebemos essa prática da obediência na vida do Senhor Jesus Cristo. E essa obediência, ela é completa. Ela é, na verdade, uma submissão de Jesus à vontade do Deus Pai, do Criador, Senhor, soberano. Estes versos que acabamos de ler, neles podemos notar que Jesus obedeceu ao Pai até as últimas consequências. Então a pergunta é: até que ponto podemos manter a fé neste nível de obediência, especialmente em momentos difíceis, como este que nós estamos enfrentando agora? Ou como desenvolver uma fé sólida em uma sociedade líquida? Jesus estava em todo o tempo ensinando aos seus discípulos, não somente em palavras, mas ensinou acima de tudo com a própria vida. E Jesus os orienta para que eles não apenas tivessem fé, mas para que eles desenvolvessem a fé. Agora, deixe-me tentar explicar uma coisa para você. A fé do qual Jesus trata, nós podemos chamar de a fé bíblica, a fé ortodoxa, a fé puramente piedosa. Essa fé é completamente diferente do que nós temos visto e ouvido por aí, de uma fé que passa por uma relação interesseira com Deus. Alguns usam a fé numa relação de troca, como se fosse moeda, uma barganha. O que Jesus estava falando era de uma fé sólida, uma fé transcendente.
Então, segundo, percebemos na vida do Senhor Jesus Cristo, que a nossa fé deve estar alicerçada na soberana vontade de Deus. Quero repetir isso. A fé, ela precisa estar alicerçada na soberana vontade de Deus. Em uma relação de confiança com Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o governo em mãos, aquele que está no trono e tem o controle de todas as coisas, inclusive da sua vida, inclusive da nossa vida. Pois a ideia que nós encontramos nesse ensinamento de Jesus é que a nossa vontade precisa estar submissa à vontade de Deus. Agora, submissão, obediência à vontade de Deus é algo que é tido como algo inaceitável em uma sociedade sem Deus, uma sociedade que afastou-se de Deus. Sim, nós temos visto uma sociedade que virou as costas para o seu Criador. O mundo está em caos, mas as pessoas não querem se dar conta disso. Enquanto vinha para este encontro, percebia por onde passava o comportamento das pessoas, os encontros, como elas estão tentando viver a vida como se nada tivesse acontecendo. Percebemos um grau de cegueira, mas também um grau de ingenuidade ou de ignorância. Quando nós lemos as Escrituras, desde o início do Antigo Testamento, Gênesis, percebemos lá que desde os dias de Noé já existia ateus, incrédulos e até hereges. Mas sem sombra de dúvida, havia numa maior parcela da população, das comunidades, um senso comum de fé. Mesmo aqueles que não eram tão praticantes, mas eles dirigiam as suas vidas, os seus caminhos a Deus. Mas essa sociedade atual que nós temos visto por aí, fora os ateus que já se recusam ou já se negam em crer em Deus, há algumas pessoas, ou muitas pessoas, estão até afirmando que têm fé, mas a prática de fé dessas pessoas, neste momento, percebemos que está limitada apenas a uma experiência doméstica, customizada, particularizada, mística e até uma vivência extrasensorial. Para estes, o relacionamento de fé com Deus se transformou em algo manipulável. É como se Deus se submetesse aos seus desejos e caprichos. Ou seja, a fé é vista como um meio de controlar, entre aspas, esse Deus, como se Deus tivesse que se submeter à vontade das pessoas e ele não tivesse vontade própria. Como pode isso? Não podemos imaginar isso, mas percebemos nos comportamentos, nas frases e até em determinados púlpitos que andam sendo pregados por aí. Para estes, Deus parece que tornou-se apenas um mordomo que está à disposição para apenas abençoar ou tornar a vida deles mais felizes, sem exigir nada mais por isso. Mas não é isso que percebemos em Jesus. Em Jesus, conforme nós lemos em Mateus capítulo 6, ele já estava ensinando os seus discípulos a se submeterem à vontade do Senhor, e ele ensina naquilo que nós conhecemos como oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Nossa vontade precisa estar submetida de fato à vontade de Deus. Sabe por quê?
Porque limitados como somos, muitas das vezes as nossas vontades nos conduzem à perdição. Ela se parece muito com o que nós encontramos em Mateus capítulo 7. Jesus ainda falando, ensinando aos seus discípulos, ele disse o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Veja que Jesus estava dizendo que há um caminho a seguir, há uma postura que Deus espera que nós tenhamos, um nível, um grau de consciência, de compromisso. Olha, muitas das nossas vontades, muito do nosso querer precisa ser a cada dia confrontado com a palavra de Deus, pois nem sempre reflete o que é melhor de fato para nós, porque nós herdamos uma natureza terrena, pecaminosa, adâmica. Então nós precisamos olhar para Jesus e perceber nele a orientação necessária para a nossa fé, e submetendo a nossa vontade, o nosso querer, o nosso caminho, a nossa vida à vontade do Pai. Pois uma fé sem submissão à palavra de Deus é apenas uma experiência vazia e extremamente egoísta. Mas a fé que nós percebemos, segundo Mateus capítulo 6, verso 9, implica em princípios. Olha o texto, verifique comigo. E você vai terminar identificando ali princípios como reconhecimento do poder e da autoridade de Deus. Você vai reconhecer ali que naquela oração que Jesus estava colocando, os discípulos são apontados para um grau de obediência, de renúncia, de serviço, amor ao próximo, abnegação, arrependimento de pecados, né? E a busca pela vontade, né? E o perdão de Deus. E tudo isto costuma ser algo que a carne, que a nossa vontade terrena custa em aceitar. Portanto, a fé inclui mais do que uma experiência, mais do que um pensamento ou até um sentimento. A fé bíblica exige de nós um estilo de vida conforme Jesus. Exige de nós uma entrega absoluta, com base na santidade de Cristo e a piedade cristã. Ao olharmos para a cruz de Jesus Cristo, notamos que ele foi capaz de obedecer contrariando a si mesmo. Veja o que ele disse em Mateus 26, 39. Pai, passa de mim esse cálice. Jesus colocou ali diante do Senhor a vontade dele. Havia sentimentos? Também havia sentimentos. Ele colocou ali sua dor. O texto diz que ele entristeceu-se e angustiou-se, que é aqueles comportamentos da nossa alma que nem sempre conseguimos explicar verbalmente, mas que Jesus submeteu a vontade dele à vontade do Pai. Todavia, não seja como eu quero, disse o Mestre, e sim como tu queres. Ora, irmãos, de fato, fé implica em obediência. Mas, e quanto a você? Você se considera uma pessoa de fé? Você considera, analise sua fé. Você considera a sua fé uma fé sólida ou uma fé líquida? A tua fé está firmada na rocha que é Jesus? Ou será que a tua fé se limita apenas a uma experiência como resultado de uma sociedade líquida?
Eu não sei quantos de vocês conhecem um texto muito interessante de Lucas, no capítulo 18, que lá está registrado, que é a experiência de um jovem que foi até Jesus. E quando ele chegou diante de Jesus, ele estava cheio de entusiasmo. Mas bastou uma pergunta e as coisas mudaram. Se você puder, leia comigo. Assim diz Lucas 18, verso 18 a 23. Certo homem, de posição, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele fez uma excelente pergunta. Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Então Jesus responde a ele primeiro com uma outra pergunta, levando a um nível de reflexão. Ninguém é bom, senão um que é Deus. E Jesus continuou: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E o jovem replicou: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Tem uma outra tradução que diz: desde quando era menino, desde a minha meninice. Então ouviu Jesus aquilo e disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Observe, bastou uma pergunta e uma orientação, e o jovem logo mudou de opinião. Eu te pergunto, que tipo de fé tinha aquele rapaz? Já que a Bíblia fala conosco, a Bíblia é a palavra de Deus, ela confronta, ela lê também a nossa vida, o nosso coração, eu te pergunto, e a tua fé? Que tipo de fé é a sua? Se você estivesse diante de Jesus e ele lhe confrontasse com essa pergunta, ou que ele te respondesse esse anseio no teu coração, e ele o conduzisse nessa direção, o que você responderia para ele? O que você seria capaz de abrir mão, mas para permanecer seguindo a Cristo? Porque ele fez uma ótima pergunta: o que devo fazer, o que farei para herdar a vida eterna? Parece que ele tinha um interesse muito mais elevado que o plano terreno, mas seu coração ainda estava voltado para as coisas terrenas. E aí onde Paulo esclarece para nós que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque ele parece loucura. A fé, meu amigo, precisa ser vivida numa perspectiva de graça, de benevolência. Graça é favor imerecido, é aquilo que nós não merecemos. Jesus estava disposto a dar àquele jovem o que ele não merecia, o que ele não trabalhou para adquirir, que era a salvação. Mas ele não estava disposto a trocar todo o tesouro que ele tinha conquistado por um tesouro infinitamente maior. Então, há momentos na nossa vida em que nós somos confrontados a abrir mão de coisas por amor ao Senhor, por amor à palavra e por bem da nossa vida. Então, nossa fé precisa ser vivida nessa perspectiva da graça, mas nunca desprovida da palavra, de uma doutrina bíblica, nunca desprovida de santidade, nunca desprovida de um ato de submissão e de entrega fiel ao Senhor, para que a nossa fé seja uma fé sólida. A fé é algo que deve ser experimentado aos pés da cruz, numa perspectiva sempre de mudança de comportamento, arrependimento e até perdão. Isso é muito contrário à nossa natureza, porque a nossa natureza
ela é ainda terrena e nós precisamos lutar contra isso. Agora, onde a fé é praticada numa perspectiva, não apenas em busca de uma felicidade, de um interesse material, mesquinho, mundano, egoísta, mas buscamos os princípios bíblicos, nós alcançamos um nível de maturidade para seguir a Cristo, trocando qualquer coisa neste mundo por Cristo. E uma das principais coisas que Cristo nos oferece é a nossa salvação. Tentando fazer uso do que algumas pessoas têm lido do professor Zygmunt Bauman. Ele foi um sociólogo, também filósofo polonês. Ele viveu entre 1925 até 2017. E ele, como um pensador, ele descreveu algo sobre a sociedade atual que chama a nossa atenção. Ele diz que a nossa sociedade é líquida e que ela perdeu estruturas que existiam no passado. Ou seja, quando o professor Bauman fala sobre essa sociedade líquida, é no sentido de que as relações, com o passar do tempo, estão ficando cada vez mais superficiais. E o contato entre os indivíduos cada vez menor. E você percebe isso. Eu sei que você tem percebido isso. Uma das frases famosas desse sociólogo é que as relações estão escorrendo-se pelos dedos. Então, note que ele estava falando de uma realidade, de um comportamento social que está cada vez mais se tornando normal, habitual na vida do povo. É uma sociedade que está relativizando tudo, inclusive a fé. Então, Bauman está afirmando que a modernidade imediatista que ela está tornando tudo como se fosse tudo bem leve, bem líquido, bem fluido. E que isso é muito mais, infinitamente mais dinâmico do que a modernidade sólida do passado, que foi suplantada por essa nova modalidade da sociedade líquida. Ou seja, essa percepção do professor nos faz entender que essa passagem de uma modernidade a outra modernidade tem acarretado profundas mudanças em todos os aspectos da vida humana. E isso tem tornado cada vez mais os relacionamentos, por exemplo, mais voláteis. E uma geração cada vez mais insegura também. Laços familiares, por exemplo, estão cada vez mais frágeis. Coisas que no passado não era bem assim. A gente percebia quando as pessoas definiam uma profissão, nós percebíamos quando uma pessoa casava, nós percebíamos esses traços, esse comportamento na sociedade passada. Ou seja, esses contornos, esses comportamentos têm impactado a maneira como as pessoas se relacionam e como as pessoas têm se relacionado até com Deus, em matéria de fé, em matéria de Bíblia, em matéria de igreja. Zygmunt Bauman termina definindo um fenômeno comportamental dessa sociedade. E esse comportamento está afetando todos nós. Entretanto, quando nós olhamos as Escrituras, percebemos que é um convite muito mais elevado de Jesus para nós. E nós, então, não podemos nos deixar ser moldados por essas novas formas, esses novos modelos do comportamento social.
como o professor falou, que está descendo, né, pelos dedos, ou seja, algo inconsistente. Então a fé de muita gente está se tornando inconsistente. Nós não podemos aceitar esse tipo de pensamento, de comportamento dessa sociedade insegura, essa sociedade líquida, em que o que vale é a experiência, sem mudanças reais, concretas, sem relacionamentos sólidos, sem uma profissão mais sólida. E nós percebemos isso no texto que acabamos de ler de Lucas, capítulo 18, verso 18 em diante, que é a experiência daquele jovem que parecia que estava tão seguro, e diante de uma pergunta de Jesus, parece que tudo desmoronou, ele perdeu a motivação. Jesus queria um compromisso mais elevado. Jesus queria um relacionamento mais próximo com ele. Jesus queria que aquele jovem estivesse com uma fé firmada na rocha, e a rocha eterna é Jesus Cristo, Senhor. Mas ele terminou abrindo mão com muita facilidade. Então, pensando em tudo isso que Zygmunt Bauman colocou, nós podemos afirmar categoricamente que o convite de Jesus para os seus discípulos fiéis ao Evangelho, é que eles estão na contramão do mundo. E aí eu lembro de um texto que está registrado no livro de Romanos, no capítulo 12, gosto muito desses versos, quem me acompanha sabe disso, que sempre cito esses versos. Romanos capítulo 12, no verso 1 e 2, quando o apóstolo Paulo, se dirigindo àquela comunidade, ele diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E assim experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é não se conformar, é não se permitir ser moldado com este mundo, para ter uma fé sólida, firmada em Cristo Jesus. Nesse tempo, nós estamos percebendo quantas pessoas que tinham a sua fé firmada, talvez no dinheiro, e o dinheiro se foi, acabou a vida. Alguns tinham a fé firmada, talvez numa profissão, e está impossibilitado de exercer essa profissão, e a vida está se indo. Mas deixa eu lhe dizer, está difícil para todo mundo, mas a sua fé, ela não pode estar baseada em nenhuma dessas coisas deste mundo presente. Sua fé, sua vida deve estar firmada no Senhor. Ela não deve ser fluida, ela deve ser firme, deve ser sólida. Ora, não podemos aceitar que a nossa fé se limite apenas a termos subjetivos, jargões, ao modismo deste mundo e até experiências extrasensoriais, em que algumas pessoas valorizam sua participação no culto conforme aquilo que ela sente no culto, e não conforme o entendimento dela diante da palavra. Então, se ela não se deixou ser mudada, transformada, tocada pela palavra, ela está vivendo apenas, mesmo uma reunião pública, cultica, apenas uma experiência, em que ela colocou diante daquele culto apenas as experiências, aquilo que ela sentiu, aquilo que ela absorveu de pessoas, mas terminou não absorvendo o que deveria ser da palavra do Senhor. Irmãos, amigos, eu e você fomos chamados para ser um povo de fé, um povo que tem compromisso com Deus, com a Bíblia, um povo que se coloca diante de Deus, dispostos a fazer, se necessário for, renúncia, a sacrificar suas próprias vontades para fazer cumprir a vontade do Senhor, conforme acabamos de citar, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Você foi chamado para ser um discípulo de Jesus. E um discípulo não sobrevive apenas de experiências desprovidas de entendimento bíblico, entendimento lógico, de uma compreensão teológica correta.
e de um pensar cristocêntrico. Você foi chamado, você foi chamada para ter uma vida com Deus, para ter uma fé bíblica, segundo o que Jesus nos ensina, que não se limita a sensações, que não se limita apenas a alívio das pressões psicológicas e emocionais, ainda que essas aconteçam diante da nossa comunidade, mas não foi para isso que fomos chamados. Fomos chamados para seguir a Cristo, fomos chamados para estar firmados nessa rocha. Essa rocha, essa fé sólida tem endereço. Com uma postura de submissão ao governo de Deus, à vontade de Deus, ao trono da graça e à soberania divina do Senhor. Onde o cristão de fé sólida reconhece que Yahvé é o Todo-Poderoso e que Jesus é o modelo certo a ser seguido. E que a fé não pode ser desassociada da graça que é seguida num ato de obediência e santidade. Para concluir esse nosso encontro de hoje, eu quero citar para vocês 3 exemplos que nós encontramos no Antigo Testamento, mas que nos ajudam a ter uma melhor compreensão dessa fé bíblica que nós estamos tratando com vocês. A primeira delas que eu quero tratar contigo é olhando para Abraão, o patriarca Abraão. A Bíblia diz, a partir de Gênesis capítulo 12, que pela fé esse patriarca deixou a sua terra, a terra de Ur dos Caldeus, e atendeu um chamado do Senhor, para onde o Senhor estava chamando e o enviando. E quando nós olhamos a biografia desse patriarca, o que caracteriza de fato a vida dele é a fé e a renúncia para fazer cumprir a vontade de Deus. E eu olho e vejo que esse é um exemplo de fé sólida, que merece a nossa atenção. Se você ainda não teve a oportunidade de ler, eu te convido a ler a biografia na Bíblia Sagrada, a partir de Gênesis capítulo 11, e mais precisamente no capítulo 12 em diante, da experiência de vida daquele homem. Tudo que aquele homem queria era obedecer a Deus, cumprir o chamado do Senhor para a vida dele. Em nenhum momento percebemos Abraão tentando usar a fé para barganhar algo com Deus, algo que parece ser muito comum nos dias de hoje. Antigamente, nós percebemos até entre os cristãos mais antigos, os pais da fé, os pais apostólicos, que o que mais estava em voga era o quanto a pessoa abria mão para seguir o chamado do Senhor. Hoje, a gente percebe muitos testemunhos, para não dizer testemunhos por aí, o quanto as pessoas estão acumulando em nome dessa fé. Essa não é a fé necessariamente bíblica que nós encontramos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a fé segundo Abraão, ela implica no entendimento claro de que fomos chamados para uma missão dada por Deus, com vistas a alcançar uma promessa, que com certeza virá como honra do Senhor, um galardão muito maior do que aquilo que o mundo possa nos oferecer. O segundo exemplo para nossa aplicação do que meditamos até aqui está na vida do profeta Daniel. Daniel, ainda jovem, ele foi levado cativo para a Babilônia. Lá chegando, o livro que leva o seu próprio nome, livro do profeta Daniel, conta a história de fé daquele jovem que, embora estava diante de um povo estranho, numa terra distante, ele não deixou os costumes e nem a fé, nem o seu relacionamento com Deus, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, que ele já tinha desde os seus primeiros dias, dado pelo seu povo e pelos seus pais. Pelo fato de estar em uma outra terra, em um povo estranho,
ele continuou sustentando a sua fé. E uma palavra que define a vida daquele jovem é fé e santidade. Olhando para a biografia de Daniel, podemos perceber o quanto Deus usou a vida dele, quanto Deus honrou a vida dele na terra da Babilônia, por essa postura firme que ele teve, ao ponto de Deus usá-lo como uma das pessoas mais influentes de dois reinos, o reino de Nabucodonosor e o reino do rei Dario. São exemplos a serem seguidos. Agora, o terceiro exemplo, ele não é dos melhores, eu quero compartilhar com você. É o exemplo de um homem cujo nome era Acã. Acã fez parte de um grupo que seguia Josué, sucessor de Moisés, rumo à terra prometida, a terra de Canaã. Os hebreus estavam prestes a tomar posse da cidade de Jericó, e a orientação era a seguinte: ao entrar na terra, ninguém deveria pegar nenhum objeto para si, daquilo que encontrasse em toda a cidade, mas que todos os objetos, animais, e aqueles que sobrevivessem, deveriam ser consagrados ao Senhor como oferta de libação. Mas Acã não seguiu a orientação do Senhor. Ele tomou posse de bens que não era dele e que não tinha sido permitido que ele assim fizesse. Então, qual é a palavra que define a trajetória de Acã? Desobediência, rebeldia. Ele teve fé, estava inclusive no meio de um povo conhecido por um povo que tinha fé em Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, mas ele escolheu agir por conta própria e não deu a devida atenção à ordem do Senhor. Por fim, você sabe o que aconteceu com ele? Se você tiver como acompanhar essa leitura, é apenas um verso, se não me ouça com um pouco de atenção, que no livro de Josué, capítulo 7, do verso 15, diz que foi exatamente isso que aconteceu com ele. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele tudo que tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Acã terminou não apenas destruindo uma história linda que tinha pela frente, por negociar princípios, por negociar a fé, por não viver a fé em santidade, em honestidade. Acã terminou perdendo a oportunidade de entrar para a história com uma biografia completamente diferente. Ele terminou sendo instrumento de destruição da sua própria vida, de toda a sua casa, de toda a sua família. Ele fez uma péssima escolha. Ora, irmãos, a fé também é uma questão de escolha. A fé também é uma questão de escolha, onde nós conhecemos e escolhemos, nós tomamos a decisão de seguir a orientação. Foi o que Jesus nos ensinou: Pai, passa de mim esse cálice, mas contanto que cumpra a tua vontade. Se Acã fosse da tua geração, da nossa geração, como você caracterizaria essa fé de Acã? Uma fé sólida ou uma fé líquida? Uma fé firme, consistente, ou uma fé flácida, que se dissipa como poeira, como folhas secas caídas ao chão?
Acã teve uma excelente oportunidade e fez a pior escolha da vida dele. Você também tem a oportunidade de fazer escolha, de tomar decisão, de firmar sua fé na rocha ou de simplesmente tornar a sua fé fluida, líquida, levada pela circunstância dessa sociedade sem Deus. Faça diferente de Acã. Porque hoje você tem essa oportunidade de escolher ter um relacionamento com Deus mais próximo de Jesus. Então eu te pergunto, que tipo de fé você terá a partir de hoje? Qual é a sua decisão? Como você se identifica? E o que você seria capaz de decidir? Então, eu espero que você faça uma escolha sábia e inteligente, uma fé bíblica, com uma postura cristocêntrica, apesar de vivermos em uma sociedade flácida, com um comportamento líquido, então mantenha a fé. Use a tua fé. Agora, nunca use a tua fé como barganha com Deus. Não faça isso. Creia que Deus pode realizar milagres na sua vida, e eu creio nisso. Vitórias em cada área da sua vida, seu casamento, sua profissão, sua família, saúde. Mas não limite a tua fé apenas a experiências extrasensoriais, mas esteja acima de tudo isso. Tenha uma fé consciente, uma fé líquida. Que Deus abençoe a tua vida e você tenha uma fé cada vez mais sólida, como um sinal de uma maturidade bíblica e cristã. Que as provas desta vida, as dificuldades, as tribulações desta vida não tornem a tua fé mais flácida, muito pelo contrário, você tem um relacionamento mais próximo com Deus e uma fé mais sólida, mais robusta, caracterizada pela santidade. Independente das circunstâncias, você seja achado fiel diante do Senhor. E como hoje é dia dos pais, eu me dirijo aos pais desejando a bênção de Deus sobre a vida de todos os pais que me ouvem nesta hora. Para que você, pai, tenha uma fé também firme, sólida. Porque antes de deixar qualquer bem, qualquer outro legado para os seus filhos, deixe um legado de que você é um homem que anda com Deus, que você é um homem que tem uma fé sólida, firme diante de Deus, porque isso será a maior herança, a melhor herança que um pai pode deixar para o filho, que você pode deixar para o seu filho. Então, ensine os seus filhos sobre isso, a enfrentar as dificuldades da vida, numa perspectiva da glória e da vontade de Deus. Assim eu desejo a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nós podemos encerrar esse momento orando? Deixe-me orar por você. Querido Deus e amado Pai, eu quero apresentar nesta hora todas as pessoas que estão nos ouvindo. Quero pedir a bênção do Senhor sobre esta casa, esse lar, esta vida. Quero pedir que o Senhor o abençoe. Que as fragilidades que porventura havia nesta vida, nesta pessoa, seja dissipado. Que hoje essa pessoa assuma um compromisso mais próximo com o Senhor, de conhecer-te por meio desta palavra, que ela tenha a oportunidade de ser um estudante da Bíblia, um homem que diariamente estará diante de Deus, uma mulher, uma mãe, um pai, que estará constantemente, um filho, um jovem, que estará constantemente diante de Deus, apresentando o seu coração, sua vida, seu futuro, seus planos, seus projetos, seus estudos, mas submetendo completamente seus caminhos, suas vontades, à vontade do Senhor. E assim, dessa forma, em cumprir a vontade do Senhor, certamente a bênção do Senhor
estará sobre a vida dele, estará sobre a vida dela, estará sobre a bênção do Senhor estará sobre esta casa, esta família, porque eles fizeram a melhor escolha, a escolha de ter uma fé consistente, uma fé sólida, cumprir a vontade do Senhor, fazer valer a vontade do Senhor na vida dele. E certo disso, nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, por essa sábia decisão que essa pessoa está tomando diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que bom que você ficou conosco até agora. Eu desejo que a bênção de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, esteja na sua casa, no seu lar, que a luz do Evangelho do Senhor possa iluminar teus caminhos, teu trabalho, tua família, enfim, né? Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Eu quero lembrar a todos os membros da Igreja Batista Éden que nós estamos nos preparando para receber você para o nosso culto coletivo muito em breve, conforme a vontade do Senhor. Então, continue orando, esteja firme na fé. Mas, enquanto isso, continue acompanhando os cultos pela transmissão online, acompanhando a escola bíblica. Se, porventura, você não tem assistido, não tem participado da escola bíblica online, eu te convido a entrar em contato pelo WhatsApp, o número de WhatsApp da igreja, que estará agora no final aqui deste vídeo. Anote, solicite a sua inclusão na lista de transmissão para você poder estudar a palavra conosco todas as manhãs de domingo a partir das 9 horas, tá bom? Mas que Deus te abençoe. Lembrando que toda terça-feira tem um grupo de PGM online acontecendo. Não fique de fora, não fique de fora. Participe desse tempo de comunhão, né? Por meio desse recurso, mas que você esteja cada vez mais próximo da palavra do Senhor, nutrindo comunhão, fortalecendo a tua vida, a tua fé, a tua família, na presença do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até os nossos próximos encontros. Então eu despeço desse encontro dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a presença inconfundível do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo no coração e até os nossos próximos encontros. E nós vamos hoje encerrar com uma música. Então, cante conosco, medite nessa canção que nós vamos cantar juntos agora. Deus te abençoe. Aleluia. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Nós vamos declarar celebrando o nome dele nesta noite. Aleluia. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artes manhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra,
Aleluia! Glórias ao nome de Jesus.